abraço a você, minha amiga botafoguense, meu amigo botafoguense, que chega junto aqui comigo mais uma vez para conversar sobre Botafogo, como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. E o assunto desse vídeo, como não poderia deixar de ser, é a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo visita o Atlético Paranaense sábado agora, 4h30 da tarde, na Liga Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida essa que terá transmissão somente da Cazé TV. Não vai passar no Sport TV, não vai passar no Premiere, não vai passar na Globo. Somente Cazé TV, beleza? Então, antes de eu continuar aqui, eu quero me dirigir a quem está aqui pela primeira vez e não conhece o canal. Seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Meu Destino. Eu quero te fazer 3 pedidos que vão te custar no máximo 5 segundos. Que é você se inscrever, ajudar, o canal a chegar aos 6.500 inscritos. E dessa forma você receberá aí todos os dias os nossos vídeos com tudo relacionado a Botafogo, atualizações, informações, notícias, opinião de torcedor, Porque aqui a gente sempre faz um bate-papo de torcedor para torcedor. Segundo, que você deixa o like no vídeo para o YouTube recomendar para outros botafoguenses. O like é importante para isso. E que você ative o sininho das notificações para que você seja notificado na hora que for postado o vídeo aqui no canal. Beleza? Então, continuando, o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Atlético Paranaense, que não vem num bom momento. É o 15º colocado da tabela, somente 3 pontos acima do primeiro time na zona de rebaixamento. Ou seja, o Atlético Paranaense começa a entrar numa situação muito crítica no Campeonato Brasileiro. Tanto que, nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense ele tem 3 derrotas e 2 empates. Falando em termos de jogos dentro do seu estádio, o Atlético Paranaense ele não vence na Liga Arena há mais de 3 meses, sendo 8 partidas. Eu me refiro ao Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense teve partida de Copa do Brasil, de Sul-Americana, onde ele venceu dentro de casa. Mas no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense não vence em casa desde junho, com 5 derrotas e 3 empates. Então, o Atlético Paranaense ele precisa desesperadamente sair dessa situação complicada que ele se enfiou, E claro, meu amigo, eles vão querer vencer o Botafogo de qualquer forma, custe o que custar, Eles vão querer se recuperar em cima do Botafogo. Vão fazer o jogo da vida deles. Estão em crise. A torcida está cobrando. A torcida do Atlético Paranaense quer que o time volte a vencer. E do lado do Botafogo, o Botafogo ele precisa vencer o Atlético Paranaense. Nem o empate é um bom negócio. O Botafogo precisa vencer o Atlético Paranaense para se manter na liderança. Então, em caso de empate e vitória do Palmeiras, que o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, que também não está bem. Começa a flertar com a zona de perigo. O Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino na casa do Red Bull Bragantino. Em caso de vitória do Palmeiras e empate do Botafogo, o Palmeiras ele ultrapassa o Botafogo na tabela. Mas, meu amigo, é claro, os jogadores do Botafogo não podem, de maneira nenhuma, meu amigo, sentir nenhum tipo de pressão externa. O Palmeiras está na cola, dane-se. Os caras têm que fazer o dever de casa deles, fazer o trabalho deles dentro de campo e vencer o jogo. Colocar em prática o que eles têm praticado até aqui, que é um futebol eficiente, um futebol de qualidade, um futebol onde tem
o segundo melhor ataque da competição. O Botafogo já fez mais de 100 gols na temporada. Só precisa acertar algumas questões defensivas e, principalmente, é claro, não cometer alguns erros defensivos que o time ainda comete, mas principalmente não cair no segundo tempo. Não haver aquela queda brusca de rendimento dentro do jogo que acontece no segundo tempo. Precisa fazer um segundo tempo equilibrado, um segundo tempo de intensidade, um segundo tempo de muita concentração, até o último minuto do jogo, muito foco. E claro, imposição física, não pode morrer no segundo tempo. Não o time. É claro que alguns jogadores sentem cansaço e serão substituídos, isso é natural. Isso acontece em todos os times. Mas os que entrarem, seja Tiquinho, seja Danilo Barbosa, seja Tietê, eu falo desses três porque são os três que mais entram, né, no decorrer do jogo, esses três que quando entram não apresentam a mesma intensidade, não apresentam a mesma rotação dos que saem, né? Por exemplo, do Gregory, do Marlon Freitas, do Igor Jesus. Tiquinho precisa voltar a jogar bola. Tietê precisa, quando entrar, cara, manter a intensidade de marcação, de correria, de criação. Danilo Barbosa, a mesma coisa. Porque os jogadores do Botafogo no segundo tempo cansam. Natural. Mas quando os substitutos entrarem, eles precisam entregar aquilo que os titulares estavam entregando, cara, para manter o nível. Por isso é que o time do Botafogo cai muito no segundo tempo, porque os jogadores que entram não entram com a mesma vibração. E isso precisa mudar. Então temos também o retorno do Júnior Santos, que estará nos relacionados. É mais um jogador aí importantíssimo, né, que retorna. Vai ser uma ótima opção ao Luiz Henrique. O Eduardo e o Cuiabano. Tem um jornalista do jornal o Globo chamado Diogo Dantas, onde ele traz a informação que os dois estão treinando normalmente com o grupo, mas que para esse jogo contra o Atlético Paranaense eles ainda não estarão nos relacionados. Bom, pelo menos é o que esse jornalista informa. Eu espero que ele esteja errado. Eu espero ver Cuiabano e Eduardo já nos relacionados, como opção. Mas ele dá certeza que para o jogo contra o Criciúma, o jogo depois da data FIFA, dia 18, que será no Maracanã, numa sexta-feira, 8 horas da noite, os dois já estarão nos relacionados. Ele traz essa informação. E sobre tabu, meu amigo, o Botafogo não vence o Atlético Paranaense há 16 anos. Tem uma matéria interessante do site 12 Esportes que eu quero, claro, tem que dar os créditos, né? Eu quero ler aqui rapidamente, porque eles trazem aqui uns fatos importantes. Vamos lá. O Atlético não perde para o Botafogo dentro da Liga Arena desde 2008. O retrospecto entre os clubes é bastante positivo para o Furacão. São 20 confrontos entre Atlético e Botafogo na Liga Arena neste século, no século 21. 20 jogos entre os dois, com 14 vitórias do Atlético Paranaense, além de 4 empates e somente 2 vitórias. No século 21, o Botafogo, em 20 jogos, na casa do Atlético Paranaense, só venceu 2. Então, meu amigo, como líder do campeonato, como time, né, que é considerado o melhor time do Botafogo na história do Botafogo, considerado o time que joga melhor, o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, a gente espera que esse tabu seja quebrado, né? Esse tabu de 16 anos sem vencer o Atlético Paranaense precisa quebrar esse tabu, porque uma vitória do Botafogo contra o Atlético Paranaense é importantíssimo para a sequência e reta final do Campeonato Brasileiro.
Vocês não têm noção da importância que terá uma vitória sobre o Atlético Paranaense para o ânimo, né? Aquela expressão que muitos falam, a parte anímica do time, dos jogadores, uma vitória será importantíssima para isso. Trará uma motivação muito grande, porque você vencendo um time que dentro de casa não costuma perder. É claro que, como eu trouxe as informações aqui, que o retrospecto do Atlético Paranaense dentro de casa é muito negativo nos últimos 8 jogos, mas é algo que é uma exceção, né, a regra que é o histórico do Atlético Paranaense jogando dentro de casa. Então, e como eu falei, eles vão querer se recuperar em cima do Botafogo. Então, vencendo um adversário difícil de ser vencido, né? Um tabu longo aí que o próprio Botafogo não vence o Atlético Paranaense. Um time que precisa desesperadamente vencer o jogo. Eu não sei qual será a postura do Atlético Paranaense, se eles vão dar bola para o Botafogo e eles vão tentar sair no contra-ataque, eu não sei se eles vão vir para cima, não sei. Mas eu espero que o Arthur Jorge esteja preparado a qualquer uma dessas posturas diferentes que o Atlético Paranaense tiver no jogo. Seja fechado atrás, eu espero que o Arthur Jorge tenha um plano bom para que o time do Botafogo consiga furar uma possível retranca, né, do Atlético Paranaense, ou caso o Atlético Paranaense venha para cima, eu espero que o time esteja preparado, que o Arthur Jorge tenha preparado o time para que o Botafogo consiga sair, aproveitar as brechas, as oportunidades de contra-ataque que surgirem. Então, se for uma trocação, um jogo aberto, né? Eu espero que a defesa do Botafogo ela supere as investidas do Atlético Paranaense pelo alto, em bolas aéreas, que a zaga esteja bem posicionada, que os laterais não deixem espaços nas costas, que o time seja um time combativo, de muita marcação, intensidade para roubar bola, já construir, né? Quando recuperar essa bola, já construir com qualidade. E quando as oportunidades de gol surgirem, que o Botafogo seja eficiente, né? E faça os gols. Então, esperamos, né, que nesse jogo contra o Atlético Paranaense o Botafogo seja efetivo. Porque uma vitória, cara, será de um aspecto na questão motivacional do time, né? Enorme. E eu não gosto de dizer a palavra favorito. Eu não gosto. É uma palavra que eu não costumo usar aqui no canal. Mas que é fato que o Botafogo tem um time melhor, é fato. Mas como o jogo é dentro da casa dos caras, eles estão desesperados, eu meio que coloco o jogo em igualdade. Eu não quero ter o meu ego massageado com alguém dizendo que o Botafogo é favorito. Eu quero ter o meu ego de torcedor massageado com o Botafogo vencendo o jogo. Não importa se é favorito, se não é. Então, em relação à escalação do Botafogo, o Botafogo ele não tem desfalques importantes para essa partida. A tendência é que vá o time todo completo, né? Time titular com o John. Na lateral direito, a minha opinião de torcedor é que o Arthur Jorge coloque o Matheus Ponte, mas eu não sei se ele colocará Matheus Ponte. A tendência é que ele coloque o Vitinho, né? Afinal, o Vitinho foi o titular nas últimas partidas, mas eu já falei aqui da diferença do Vitinho e do Matheus Ponte. Já falei sobre o Vitinho, já falei sobre o Matheus Ponte e o porquê eu acho que o Matheus Ponte tem que voltar a ser o titular. Mas é bem provável que o Vitinho seja o titular. Contra o Atlético Paranaense. A dupla de zaga, Bastos e Alexander Barbosa. Lateral esquerda, Alex Telles. No meio campo, Gregory, Marlon Freitas, Thiago Almada. Savarino na ponta esquerda, Luiz Henrique na ponta direita e na frente, Igor Jesus. E o site do GE também traz algumas informações referentes ao Atlético Paranaense. Essa é a primeira semana livre de treinamentos desde que Lúcio foi anunciado como técnico do clube. Ele estreou com derrota para o Racing na última semana pela Sul-Americana e foi superado pelo Flamengo no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Com 31 pontos somados, o Furacão ocupa a 15ª posição com 3 de vantagem em relação ao primeiro time do Z4.
O Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. O jogo contra o Botafogo é válido pela 29ª rodada e marca a estreia do treinador diante do torcedor rubro-negro. Desfalques e provável escalação do Atlético Paranaense. O técnico Lúcio Gonzalez não poderá contar com Christian, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, o volante Gabriel cumpriu suspensão na última rodada e fica à disposição. A tendência é que ele retorne ao time para formar dupla com Eric no meio-campo. E aí a provável escalação do Atlético Paranaense. Mikael, Kaique, Rocha, Thiago Heleno e Gamarra, Coelho, Gabriel, Eric, Esquivel, Zapelli, Canóbio e Pablo. Bom, por enquanto é só. Conforme as coisas forem acontecendo, novas informações forem surgindo, a gente vai trazer aqui, beleza? No mais, eu vou me despedindo por aqui. Um abraço, fui!